Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai buscar, algumas referências das tecnologias de informação para nos envolver um pouco com o universo das plantas, sobre o reconhecimento acadêmico e científico de informar objetivamente aquilo que elas atendem a esse transporte de atividade em comum, ou seja, a ciência onde de certa forma a gente se encontra trabalhando e referenciando a natureza, sobre as variedades de entendimentos que existem das relações humanas. Porém, quando a gente organiza objetificadamente, quando a gente cria um certo objetivo, a gente meio que se arreda das variabilidades e busca uma mira, um foco. E esse foco é a sustentação daquilo que o ser humano extrai sobre as várias soluções que o ser humano consegue desinstituir e estimular para a sociedade frente ao percurso de viver, onde encontram-se várias dificuldades. E como somos comuns, a gente está sempre pensando em zooms, em futuros, onde esses pretéritos podem nos desenvolver imperfeições, podem nos levar a precisar dessas resoluções hoje arrecadadas no presente, não é mesmo? Bom, com base nisso nasceu o amor, a virtualidade, a virtude de apreciar e, com essa apreciação, fazer a desaceleração escalar frente a uma coisa, a uma matéria, a uma relação com a natureza, a um objetivo, né? E tudo isso tem transportado muitas atividades na nossa vida e feito muitas pessoas interpretarem e encontrarem cada vez mais técnicas de apreciação. É através delas que nós emitimos afirmações, interrogações e até mesmo negações sobre sobre o objeto em si, sobre o percurso do objeto em se desenvolver, né? E a gente está falando da natureza mesmo, né? Não é de nenhuma de uma sintetização abstrata de um recurso da natureza, onde a gente encontra na versão dos homens de criar as artificialidades. A gente está falando do real mesmo. E desse real a gente tem uma escada de apreciações frente a um dispositivo vivo no reino das plantas, né? E aí dessas diferenciações, hoje a gente vai falar das monocotiledones, que são alguns tipos de plantas, são tipos de plantas que conseguem desenvolver
uma variabilidade sistêmica diferente de uma planta com outro desenvolvimento, onde é característico a nós por falta, né, dessa aplicação sistêmica. Ela se diferencia das demais, porque é esse desenvolvimento sistêmico que prediz da arquitetura dos genes das plantas converterem aquilo que elas têm como alimentos, nutrições, em arranjos de desenvolvimento e reprodução. Vamos lá então, vamos cultivar esse entendimento, esse desenvolvimento a partir dessa busca, né? Até mesmo por esse lado apreciativo que é aprender também. Agora, quando a gente estiver na natureza, a gente consegue desenvolver um percurso comum a essa relação que a gente vai desenvolver, né? Se concentrar, uma vez que a gente arrecada condição de concentrar diferente frente a esses dados de informações. E quando a gente estiver na prática, a gente vai ter condições de se concentrar diferente graças a esse desenvolvimento de concentração aqui na teoria. Monocotiledôneas são as plantas angiospermas que possuem apenas um cotiledone na semente. Então vamos lá. Desenhar. Cotiledone. Então a gente tem o número de cotiledone, né? A mono, ela vai ter um cotiledone. E elas são angiospermas. Ou seja, plantas mais evoluídas, né? Os cotiledones são as folhas embrionárias modificadas que a planta apresenta. Cotiledones são folhas embrionárias diferentes que a planta apresenta, diferentes, modificada, que a planta apresenta. Então a planta, ela tem folhas, um montão de folhas iguais, né? Então vamos pôr que 98% das folhas produzidas pela planta são X. E aí ela produz 2% de folha Y, né? Essas vão ser a cotiledônea. A porcentagem de cotiledônea produzida pela planta. E elas são embrionárias, né? Ou seja, folhas embrionárias. Ou seja, elas conseguem desenvolver mecanismo de reprodução. Durante os estágios iniciais de seu desenvolvimento, o cotiledone é responsável pela transferência de nutrientes para as plantas.
Então aqui, ó, o cotiledone é responsável pela transferência de nutrientes para plantas. O grupo das monocotiledôneas corresponde a cerca de 2% do total das angiospermas, sendo estes representados por flores como orquídeas e lírios, além de gramas, coqueiros e bananeiras. Então, são das angiospermas, dos 100% de angiospermas que tem, só 2% são monocotiledôneas. Ou seja, elas são um grupo menor, né? Frente o cultivado e o desenvolvimento evolutivo, né? Flores como orquídeas e lírios, além de gramas, coqueiros e bananeiras. Gramas, coqueiro e bananeiras. Certo? E eu ainda vou estudar bastante esse grupo aqui, ó. Que Deus. Características das monocotiledôneas. Características incomuns. Elas possuem, né, a flor. Isso aqui é uma flor da monocotiledônea, né? A orquídea é uma flor monocotiledônea. A principal característica das flores das monocotiledôneas é que elas são trimeras, ou seja, apresentam 3 pétalas ou múltiplas de 3. Então elas são trimeras. O que são trimeras? São 3 pétalas. Ou múltiplas. Ou seja, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Um exemplo que ajuda a compreender a divisão das pétalas das monocotiledôneas são as orquídeas e lírios. Você também pode ter essa por... Não, aqui, ó. Semente. Semente. Na semente a gente tem o endosperma, o cotiledone, esqueleto,
a radícula, a plúmera, primeira gema, e o pericarpo, né? Vamos lá. Milho é um exemplo de semente monocotiledônea. Porque o milho. As sementes das plantas monocotiledôneas são caracterizadas pelo fato de possuir somente um cotiledone. Isso quer dizer que a nutrição do embrião acontece a partir de uma região única. Nutrição do embrião acontece a partir de uma do embrião o que é diferente das dicotiledôneas e tais. Bom, para quem não sabe, na natureza a energia ela tem um espectro, né? A gente tem um espectro de energias. E por mais que a gente tome da natureza energia considerada na forma de massa densa, a energia não é só densa. Ela não é só esse pacotinho denso. Tanto é que a gente tem fótons, pacotinhos de luz, que também são energias. E a atmosfera ela é cheia de fótons e de outros tipos de massas moleculares. Porém, quando a gente fala nessa monocotiledônea, é só um local vai poder entrar qualquer tipo de coisa que se infiltra e se pode entrar dentro desse agrupamento de posição nutreica, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós, seres humanos, eucariontes, com muita tecnologia, muito desenvolvimento, a gente se alimenta de várias formas que se a gente não se ocupar para elas, a gente meio que vai ignorar. Mas a gente se alimenta da visão, do olfato, da alimentação, da sonoridade e até mesmo dos contatos. Para visualizar e compreender o cotiledôneo das monocotiledôneas, observe a parte branca da região do milho. Então essa é a parte onde o milho vai conseguir se alimentar. Parte branca. Agora as folhas, né? Cana-de-açúcar é um exemplo de planta monocotiledônea. As folhas das monocotiledôneas são paralelinervadas, pois suas nervuras estão paralelas entre si. Paralelinervadas. Vias.
nervuras paralelas entre si. Para visualizar as folhas das monocotiledôneas, observe como exemplo a cana-de-açúcar e a bananeira. Ou seja, a gente tem fibras paralelas. Elas não são divergentes nem convergentes. Isso falando das folhas, né? Não das flores e nem das sementes. Bom, a raiz. O milho possui raiz do tipo fasciculada. A raiz da planta monocotiledônea tem como característica ser fasciculada, que também é chamada de cabeleira. Fasciculada barra cabeleira. Esse tipo de raiz forma um conjunto. Esse tipo de raiz forma um conjunto de raízes finas que tem origem em um único ponto. Então, finas que tem origem em um único ponto. Dá o milho e aí as raízes. Caule. Caule das monocotiledôneas. Caule. O caule das angiospermas tem como principal característica a distribuição dos vasos de forma desordenada. Seus feixes vasiculares são dispostos aleatoriamente. Outra característica do caule das monocotiledôneas é que o crescimento de galhos é raro. Então, de vasos, distribuição de vasos e a gente tem aqui, ó. Crescimento de galhos é raro. Tem um raro crescimento de galhos. Então você viu galhos, provavelmente não é monocotiledônea. Para compreender como é o caule das plantas monocotiledôneas, observe como exemplo os coqueiros e as palmeiras. Então aqui, ó, a gente tem o tronco que um dia foi o caule e ele continua sendo o caulezão. E aí desse caule tem essas estruturas aqui, ó, que não são galhos, né? Continuam sendo os caules. Agora a gente vai observar algumas diferenças das monocotiledôneas das dicotiledôneas.
As plantas angiospermas são divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então, aqui a gente tem 98% das angiospermas e aqui a gente tem 2% das angiospermas. Vamos lá, as diferenças. Características: flor, folha, raiz. A flor da cotiledônea, ela vai, por exemplo, na semente a gente vai ter uma entrada de alimentação, e aqui a gente vai ter duas entradas, né? Duas ou mais. Na flor, a gente vai ter folhas paralelinérveas, então são folhas paralelas, e folhas com nervuras reticuladas ou em forma de pena. Folhas reticuladas ou em forma de pena. Reticulonérveas ou peninérveas. Então, nesse caso aqui é a paralelinérveas. E aqui a gente tem reticulinérveas. Ou peninérveas. Na raiz das monocotiledôneas a gente tem a raiz fasciculada. Já na raiz das dicotiledôneas a gente tem algo como pivotante ou axial. Então, uma é mais ou menos assim. E a raiz pivotante, ó. Raiz pivotante. Aqui, ó, a pivotante já é assim. E a axial. Parecida, né? É mais ou menos parecida. Bom, então era isso, né? Era isso que a gente tinha para ver sobre as monocotiledôneas. E uma coisa interessante é a orquídea, que as flores das orquídeas, elas são
uma coisa só, né? Elas têm muito que nos ensinar sobre o efeito relaxante, né? O que me é curioso sobre as orquídeas, não só sobre as orquídeas, mas sobre as flores, são seus suas formas de controlar os as correntes, né? Porque elas têm massas cheirosas que são pura química de controle. Ou seja, elas têm pólens, né, que são or, orquestrados. Então a gente tem orquestra de pólens sobre esse fogo, né? O fogo da contração dos vasos, sobre o foguete da contração dos vasos, que ajuda a controlar as sobrecargas. E é tiro e queda, cara. Assim como o chocolate, ele é um emulsificador, ou seja, ele gera emoção para quem come, né? O chocolate, ele é uma emoção em pacotinho para poder a pessoa poder chorar ou rir, poder fazer flexão no organismo, desenvolvendo sorriso. É tiro e queda, não adianta. Você pode não gostar de emoção, mas isso é uma coisa que o seu organismo gosta. Né? O cheiro, né? O orquidário, a orquestrário, o cheiro das orquídeas, elas são vaso relaxadores. Então, como é que é? Vaso relaxante. Vaso relaxante. Quer ver? Vamos ver aqui. Geralmente a gente tem. Quer ver, ó? Beta. Sim. Não é isso não. Beta. Não vou saber não. Mas a gente tem sobre os estudos químicos, né? Alguns medicamentos que são sintetizados a partir dessa denúncia, né? Dessa informação efluente, né? Então a gente, né, no laboratório, na química, no sentido medicinal, farmacológico, a gente procura a orquestra das porcentagens desses empreendimentos da natureza, dos vasos naturais mesmo, para buscar a edificação dos vasos que são naturais para organismos mais complexos, porque a gente tem a escala de complexidade sistêmica de organismo. Sistêmica de organismos, né? E aí, e de células, né?
e células. Como a gente já treina consumir a natureza, plantas há muito tempo, e a gente desenvolve há muito tempo relacionamentos com as plantas, né? Com todo a partir das vias sensitivas, a gente se alimenta delas. Porventura elas nos ajudam a fazer a composição orgânica, sistêmica, físico-química, e elas nos ajudam a fazer os equilíbrios fisiológicos, desenvolvendo sobre a utilização dessas relações com a natureza um maior rendimento do organismo frente a esse consumo, né? Então tá vendo, ó? Isso tudo é riqueza, né? Isso tudo é ouro sobre o dispositivo da divisibilidade laboriosa sobre aplicação, ou seja, utilização para solver ou solucionar o organismo sobre a complicação correta. Porque o maior amor do ser humano é com ele mesmo, né? É com o funcionamento do organismo. E olha que legal, ó, múltiplo de 3, 5, né? 3 vezes 5, 5 folhas. Então tá vendo, ó? Não é difícil, ó. Vários extratores. Várias fractais. Muito bacana, né? Bom, então isso aqui é só uma certa aplicação de estímulo frente a essa luz da natureza que nos tem aprovado e melhorado no sentido da nobreza servil, né? Da nobreza da saúde e do autocuidado, ou do cuidado acessório, né? Porque o medicamento, a partir do momento da sabedoria, ele se torna acessório. Mas para a gente saber, a gente precisa de provocar a certeza. E para provocar a certeza, a gente tem que tirar a prova. Para tirar a prova, a gente tem que colocar os experimentos. E todos os experimentos são muito arriscados, né? Porque até mesmo a sabedoria ela é arriscada frente à sociedade. Por isso que a gente tem divisões de saberes para vários eixos possíveis das linhas científicas já estabelecidas pelas escolas, né? Fica aí as dicas, fica aí os processos. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!